aberto aí a questão, né, essa questão semanal, vale atividade de frequência, né, então não deixem aí de responder. Ela abriu agora há pouco, né, no horário aí da aula, ela vai fechar daqui a 48 horas, né, na sexta-feira, às 23h59, a questão fecha, né, então fiquem atentos aí para responder, e responder corretamente, né, vocês já viram que é múltipla escolha, e por ser múltipla escolha, só uma delas é correta, e tem gente respondendo errado, né, por mais que a questão esteja estruturada aí no material, e a gente fala sobre esse material ao longo da aula, aquele que responder de forma equivocada não ganha o ponto, ganha a presença, mas não ganha aquele ponto aí, aquela fração de nota, né, então fiquem atentos. Bom, hoje a gente dá continuidade, né, então só lembrando que a gente falou na aula passada a gente trouxe aí todo o contexto de controle de constitucionalidade, né, aquela situação em que uma norma jurídica, ela está de forma contrária aí ao texto constitucional, então a gente tem aí duas formas de resolver essa questão. Uma é o controle difuso, é aquela ação que a gente viu na aula passada, aquela ação que cada um de nós aí tem a possibilidade de ingressar, né, então o controle difuso aí, o controle pautado, né, no sistema americano, norte-americano. Então, isso que a gente viu na aula passada, e hoje a gente avança para a outra modalidade de controle de constitucionalidade, esse controle, sim, agora concentrado, né, um controle mais direto, um controle aí, vamos dizer assim, com maior ênfase e com uma repercussão bem maior do que é o controle difuso. Porque eu digo que o controle acaba sendo aí, né, o mais importante, ou, enfim, o controle concentrado, porque o efeito dele vale para todos, enquanto que o efeito aí né, o efeito aí do controle difuso, ele vale só para as partes, né, então a gente tem esse detalhe importante aí, como regra geral, aquilo que a gente viu na aula passada. Então, vejam, a relevância de um controle concentrado, que vale para o Brasil inteiro, né, quando é julgado lá pelo STF, ele, enfim, quase sempre sai nos jornais, quase sempre aí vira notícia, né, porque vale para todo mundo, então todo mundo se aproveita daquilo, enquanto que o controle difuso, aquela ação que cada um de nós ingressa, vai valer para nós, né, então não tem lá aquela repercussão na mídia, enfim, aquele impacto, né, só que tem um problema, esse controle concentrado, eu vou compartilhar aqui a tela com o material, esse controle concentrado, infelizmente, ele não pode ser ajuizado aí por nós, meros mortais, vamos dizer assim, né? Nós, simples advogados com OAB, né? Na verdade, o controle concentrado, a gente já vai ver, uma relação, um rol próprio de pessoas legitimadas a ajuizar esse tipo de ação, né? Então, são ações aí, né, e vamos dar um exemplo bastante prático e bastante comum, é a ação que o partido político de oposição entra contra as leis né, que são editadas pelo Congresso. Então, é muito comum, né, e às vezes é curioso, nós tínhamos, né, um partido, vamos pegar aí o PT, como, né, chefe de governo aí durante muitos anos, e nós vivemos, né, durante aí 12 anos, praticamente 12, quase, na verdade foram 14, 15 anos, né, sob a égide do PT, e o PSDB e os outros partidos entravam praticamente o tempo todo com ações contra as leis, né, que eram controladas, eram editadas aí sob a égide do governo PT. E agora a coisa mudou, né, de uma certa maneira, nós tivemos lá o Temer e agora o Bolsonaro, em que né, não existe aquela oposição tão ferrenha como era contra o PT. Existem várias ações que hoje aproveitam o governo atual, né, várias ações
questionando leis lá do governo PT, que agora se aproveita o governo atual, mas existe uma ação daquele governo questionando aquela lei, né? Então, é muito comum que essas ações, elas antes de serem julgadas, é comum que os partidos políticos desistam dessas ações, né? Então, são ações aí que ingressam né, numa zona de interesse político muito grande também, né? Então, eu vou dar um exemplo prático aí. Existe uma lei de 1998 que regula o plano de saúde, né? O plano de saúde a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada em 98 e tudo mais, e tem uma lei lá de 98 com alguns dispositivos. Essa lei foi editada, né, no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. O PT entrou com uma ação contra alguns dispositivos dessa lei. Qual ação? Né, a ação direta de inconstitucionalidade que a gente vai ver hoje. Essa ação até hoje não foi julgada. Nós estamos aí, essa ação foi distribuída logo que saiu a lei, lá em 98, até hoje não foi julgada, né? Por quê? Não é interesse político, né? Mudar um cenário, imagine, a lei do plano de saúde vale desde 98, a gente está falando de 22 anos. Aí vem um grande problema, vai que o STF resolve julgar aquela ação e resolve dar procedência àquela ação direta de inconstitucionalidade. Isso significa que aquele dispositivo de lei, né, via de regra, é inconstitucional desde sempre. Então, seriam 22 anos de construção, de aplicação de uma lei que simplesmente seria aí desfeito, né? Então, vejam, são situações que envolvem muito mais do que o direito, né? Então, algumas ações são julgadas rapidinho, outras ações acabam demorando um pouco aí para irem, né, para a pauta do julgamento do STF. Não existe prazo, não existe como exigir do STF que se julgue um ou outro processo logo, né? É quando o ministro ele resolve, né, quando o ministro acha conveniente. Nós temos esse cenário político envolvendo essa questão, mas enfim, né, vamos analisar a parte jurídica, que é o que nos cabe, né, essa parte econômica e política está ligado, óbvio, mas, né, a gente deixa de lado hoje, vamos falar da parte jurídica desse controle abstrato de constitucionalidade. O que é isso? Né, esse controle, também conhecido aí como fechado, né, esse controle, ele tem uma característica bastante peculiar, também que o difere lá do controle difuso, né, aquele controle que cada um faz, né, individualmente. Esse controle aqui, você ou a pessoa legitimada a entrar com essa ação, ela não precisa estar envolvido em um conflito, ela não precisa trazer um caso concreto, né? Na outra modalidade, naquele controle difuso que a gente viu aula passada, a gente precisa mostrar que a gente tem interesse processual em entrar com uma ação pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Aqui não, né? Aqui um partido político ele pode entrar com uma ação questionando uma lei simplesmente porque ele acha que é inconstitucional, né? Ele não precisa dizer que está sendo afetado por aquilo, ele não precisa dizer, né? Não precisa justificar que ele está sofrendo, que ele está pagando imposto, que ele não. Ele pode ingressar aí contra a lei em tese, né? Então vejam que não precisa ter um conflito, como é próprio lá de uma ação individual, né? Aquela ação que a gente viu na aula passada. Basta ter a lei e ter aí essa verificação de que ele julga aquilo inconstitucional, né? Então pode contra a lei em tese. Bom, leis e atos normativos que estão sujeitos a esse controle, né? Então vejam, não é só a lei ordinária. Na verdade, todas as espécies normativas que estão lá no artigo 59 da Constituição, né? Quais são esses atos normativos, né? Então, só relembrando, imagino que a gente já falou disso, ou se não falou, vamos falar rapidinho aqui, são as espécies, né, legislativas que estão previstas no artigo 59. Emenda constitucional, lei complementar, a lei ordinária, que é a lei por excelência, aí, a lei, vamos dizer assim,
Leis delegadas é quando o Congresso permite que o presidente edite uma norma ou outra. A medida provisória, os decretos e as resoluções, né? Então, são todos aí as espécies legislativas que figuram, né, dentro aí do artigo 59 da Constituição. Qualquer uma dessas situações autoriza, né, que se ingresse com uma ação direta aí, ou um controle abstrato, né, o controle fechado, né, uma ação direta aí no STF questionando esses atos. Detalhe, né, súmula, né, súmula vinculante, súmula do tribunal, súmula ou portaria de um determinado órgão, instrução normativa, né, quem mexe com direito tributário, né, tem todo dia lá instrução normativa, portaria, e, enfim, isso não é norma jurídica, né, então essas normas jurídicas são essas aqui, né, o que não é norma jurídica não cabe esse controle abstrato de constitucionalidade. Então, súmulas, portarias, instrução normativas não se sujeitam, né, não cabe, porque elas não são normas, né, elencadas lá no artigo 59 da Constituição. Né? Então, é uma ação direta contra uma lei. Detalhe que não precisa ser a lei inteira, né? É mais comum, aliás, os questionamentos em cima de um artigo, em cima de um dispositivo específico, né? Então, raramente a lei ela é integralmente inconstitucional. Realmente, quando se leva aí a inconstitucionalidade da lei por inteiro, é quando há um vício formal, né? Lembrem lá das primeiras aulas que a gente falou que existem os vícios materiais, o conteúdo, e o vício formal, quando a pessoa que fez a lei não poderia, ou quando não se passou aí pelo processo legislativo com o devido processo legal. Então, o que acontece? Quando se discute o conteúdo, geralmente é um artigo específico, um tópico, né, um capítulo daquela lei. Raramente é a lei inteira. Quando se questiona a lei inteira, geralmente é um vício aí formal, tanto subjetivo quanto objetivo. Né? Mas, enfim, esse controle, né, ele é adotado no Brasil, mas não foi adotado no Brasil a tese de normas constitucionais inconstitucionais. Né? Então, vejam só, o que é isso? Nós temos, né, e vocês estudaram comigo, eu lembro que a gente falou sobre isso, sobre o poder constituinte. Né? Então, nós temos lá o poder constituinte, e um desses poderes constituintes, ou aquele mais importante, é o poder constituinte originário. Ele vai resultar, né, ele vai gerar um texto constitucional novo. Esse texto constitucional novo, né, vamos pegar a Constituição de 88, texto inicial, texto lá de 88. Esse texto de 88, ele não pode ser questionado em face da própria Constituição de 88. Né? Vamos imaginar aí que algum legitimado, vamos pegar aí o partido político, entende que o artigo, sei lá, 150 da Constituição, ele não é compatível com o artigo 5º da própria Constituição. Né? Vejam, não é possível, né? O Brasil não adota essa possibilidade de questionar a norma constitucional, mas aí vem o detalhe, né? Aquele texto original. As emendas constitucionais, sim, essas sim são comuns e são geralmente questionadas aí por meio desse controle concentrado. Né? Então, essas normas constitucionais inconstitucionais, o Brasil não adota essa possibilidade, é só do texto original, né? Aquele resultado ou, né, o fruto aí do exercício do poder constituinte originário. O poder constituinte derivado vai resultar nas emendas. Essas emendas constitucionais, sim, é o que está disposto aqui já no item seguinte, né? Porém, a emenda constitucional, essa sim, né, essa sim deve, né, e muitas vezes ela é questionada aí por algum vício, né, quando ela surge, quando ela é aprovada aí pelo Congresso. Né. Então, emenda constitucional, sim. Bom, também são insuscetíveis, né, do controle de constitucionalidade, só que aí, cuidado, né, por meio da DIN, tá? A gente já vai ver
existe uma ferramenta de controle de constitucionalidade chamada ADPF, acho que a gente vai ver na aula que vem, não vai dar tempo, não, hoje a gente não vê, a gente vê a aula que vem. Vejam, a gente vai ver no próximo slide que existe um rol de ações cabíveis dentro do controle de constitucionalidade abstrato, esse que a gente está vendo agora. A ação mais comum, e a que a gente vê com mais frequência, se chama ação declaratória de inconstitucionalidade, a famosa ADIM, que a gente vai ver já na sequência. Essa ADIM, ela não pode questionar uma lei que foi promulgada, estava vigente antes da Constituição atual, que é de 88. Então, vejam, é insuscetível, por meio da ADIM, as leis anteriores à Constituição de 88. Esses questionamentos de leis anteriores à atual Constituição tem uma ação específica que se chama isso daqui, ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E aí vem um detalhe, a gente vai ver na próxima aula, mas precisa ser um preceito fundamental, um direito aí de maior relevância. Via de regra, as leis anteriores à Constituição atual, elas são passíveis de uma ação chamada ADPF, mas elas sempre são harmonizadas, dentro do texto atual, a Constituição de 88. Então, ela tem essa peculiaridade. A ADIM não se presta para a lei anterior. Ou seja, a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela só vai poder questionar as normas editadas e vigentes a partir de 88. Tudo que é anterior vai ter uma ação específica chamada ADPF, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver com detalhes, está numa lei específica aí, a Lei 9.882. Tá? Então, vejam, controle abstrato de constitucionalidade, com essas características, ela se desenvolve aí num rol de ações específicas, e a partir de agora a gente vai ver todas elas, a gente vai ver uma por uma. Mas vejam, a gente tem, via de regra, sempre o STF julgando esse tipo de ação. Tá? Então, nós temos ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade geral, isso genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, a de interventiva e a ADPF. Então, essas 5 ações a gente vai ver uma a uma, agora na sequência, mas existe, a gente também vai falar num slide específico, a possibilidade de representações de inconstitucionalidades no âmbito do Tribunal de Justiça. Então, por que isso? Cada estado do país tem uma Constituição. Então, para quem não sabe, o Paraná tem uma Constituição. E pode acontecer de um município criar uma lei que vai de encontro, entra em conflito com essa Constituição estadual. Então, as situações de violação da Constituição estadual, existe uma ação específica no Tribunal de Justiça local, no Tribunal de Justiça aí de cada um dos estados. Então, vejam que o controle abstrato, ele tem uma exceção ao STF, que é no Tribunal de Justiça, mas aí é no âmbito da Constituição estadual. O que é mais comum, e o que a gente vê com mais frequência, é sempre a Constituição Federal, e aí sim vai para o STF. Lembrando aquela teoria básica que o STF é o guardião da Constituição. Então, cabe a ele julgar esse tipo de ação de forma originária. Também é uma outra característica dessas ações. Vejam, dentro daquela hierarquia de instâncias que a gente tem no Poder Judiciário, o STF é o último degrau. Então, da decisão aqui de uma ação dessas daqui, que são julgadas originariamente, ou seja, a petição inicial já vai lá para o STF julga, não cabe recurso, porque ele é a última instância no Brasil. Então, o STF vai julgar aquela ação. Julga uma vez só, ponto, acabou. Não existe aí
recurso para uma outra instância, uma nova avaliação, uma nova revisão. Não, né? Como o STF é a instância em que se leva essa ação, e o STF é a última instância no Brasil, então é uma decisão definitiva, né, e única. Óbvio que é uma decisão colegiada, a gente já vai ver, é uma decisão que tem que ser tomada aí pela maioria absoluta e dos ministros lá do STF. Lembrando, o STF é aquele famoso, que não acompanha no dia a dia, mas enfim, é aquele famoso onde está lá o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, está lá a Carmen Lúcia, está lá o Barroso, tá lá o Luiz Fux, enfim, são aqueles 11 ministros aí que de vez em quando aparecem na TV, né? Então, vejam só como a questão é volumosa para esses 11 ministros, né? Imagine o Brasil inteiro bombardeando esse tribunal, de ações de tudo que é tipo, né, e só 11 ministros aí autorizados, né, e compõem essa casa. Mas, enfim, eles dão um jeito, né, eles dão um jeito, com assessores e mais estagiários e tudo mais, eles fazem a coisa andar, né, apesar das críticas, eles ainda conseguem dar conta daquilo que eles têm interesse. Bom, então a gente vai ver agora, na sequência, cada uma dessas ações aqui, né, hoje a gente vai conseguir ver, acho que só a ação direta de inconstitucionalidade geral. Por quê? Vou traçar o panorama dela de uma forma mais minuciosa, porque o rito e o jeito que ela se desenvolve vai valer também para a DIN por omissão, para a ADC e para a DIN interventiva. Tá? Então, o rito, as etapas, vale para todos. Na questão da DPF, que a gente vai ver na próxima aula, aí ela tem um rito um pouquinho diferente, a gente vai ver depois, né? Então, é aquilo, o que eu falar da DIN genérica vai valer para a DIN por omissão, para a ADC, né, ação declaratória de constitucionalidade, e a DIN interventiva, né? Nós temos, a gente aproveita, né, o rito aí, tudo que a gente falar da DIN genérica, né? E aí a gente fala um pouquinho só da questão do Tribunal de Justiça. Então, vamos começar com ela, né? A ação direta de inconstitucionalidade é a ação mais comum, é a ação mais famosa, vamos dizer assim, que é utilizada por um rol de pessoas legitimadas, né? Então, vejam, qual é o objetivo dessa DIN? É obter a declaração de um ato normativo perante aí a Constituição Federal, né? Então, a gente tem esse objetivo geral do controle concentrado, né, o controle abstrato de constitucionalidade, que é esse, né, buscar a declaração, a decretação aí de uma norma que ela vai em confronto aí com a Constituição. Bom, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né, o princípio da indisponibilidade da instância, ou seja, somente é julgado pelo STF porque a ação é colada no STF, e nós não temos uma instância maior que o STF no Brasil, né? Então, vejam, o STF, num julgamento colegiado, que a gente já vai ver, ou seja, todos os ministros, eles se reúnem e julgam aquela questão, ou seja, né, é só aqueles 11 que decidem, não tem depois recurso para outra pessoa. Ah, mas aí eu posso levar lá para a Corte de Haia, não sei o quê, para a ONU, isso está além da jurisdição brasileira, né? Isso aí viola, inclusive, a noção de soberania, né, de independência aí do próprio Estado brasileiro, e o Estado brasileiro não ser submisso a nenhuma outra ordem, né? Então, óbvio, existem sanções econômicas, existem sanções políticas, mas nenhum Estado estrangeiro pode exigir, né, que, depois de julgado pelo STF, que a coisa seja mudada. Não, o STF é a instância final aí no nosso país. Bom, quem pode entrar com essa ADIM? Está lá no artigo 103 da Constituição, junto com o artigo 2º, essa aqui é a lei da ADIM, né? Quem quiser dar uma olhadinha na lei, sempre vale a pena dar uma lida, né? Passar os olhos por lá.
a lei que vai regular, basicamente, tudo isso que a gente vai falar agora, né? Então, a Lei 9.868, de 99, ela vai esmiuçar, né? Vai trazer aí os contornos dessa ADIM. Bom, quem pode entrar, né? Quem são os legitimados ativos? Que é ativo? Aquele que vai entrar com a ação, o polo ativo. O polo passivo vai ser sempre o órgão, né? Se for uma lei municipal, é a prefeitura, é a prefeitura, se for uma lei estadual, é o Estado, e se for uma lei federal, é a própria União. Né? Então, nós temos esse detalhe. Né? Mas o legitimado ativo, quem pode propor essa ação? É esse rol de pessoas que está nesse quadro aqui. Né? Então, a gente tem uma divisão nesse rol aqui. Os legitimados universais e os legitimados especiais. Né? Universal, já explico por que existe essa separação. Universal, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara. Então, vejam, não é o presidente do Senado, não é o presidente da Câmara, não. A mesa, né, ela é composta aí pelo presidente, sim, né, no caso lá, o Rodrigo Maia, no Senado, o Alcolumbre, enfim, mas não é só eles, né, eles compõem uma comissão, então essa mesa, né, vai propor. Nós temos o Procurador-Geral da República, traduzindo, né, para quem não é acostumado, o Procurador-Geral da República é a instância máxima, né, dentro do Ministério Público Federal. Né? Então, o Procurador-Geral da República é o Ministério Público. Né? O Ministério Público, nós temos lá a pessoa do seu Augusto Aras, né, hoje como Procurador-Geral da República. Então, ele pode entrar como ADIM. Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Vejam que aqui da OAB é o federal, não é o estadual, né? Então precisa ter aí uma deliberação da OAB Brasil, né, o Conselho Federal, e o partido político com representação no Congresso. Vejam que precisa esse partido político ter alguém no Congresso. O Congresso é composto pelo quê? Pelo Senado e pela Câmara. Então, o partido político precisa ter ou um deputado federal ou um senador eleito. Tendo ou um deputado ou um senador, ele está cumprindo aí essa disposição, né, da legitimação do artigo 103. Né? Então, o partido político que consegue eleger um deputado ou um senador ganha, né, essa autorização para entrar com uma ADIM. E qual é o detalhe? Por que eles são classificados como universais? Porque eles não precisam comprovar relação temática com aquela lei que está sendo questionada. Né? Diferente dos especiais. Né? Então, nos especiais, a gente tem o governador, a Assembleia Legislativa de cada estado, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Né? Então, vejam, eu já explico melhor esses dois últimos aqui, mas vejam, o governador do estado, ele não pode questionar qualquer lei lá no STF. Ele precisa comprovar que ele tem relação com aquele tema. Né? Então, vejam, não faz sentido, né, o governador do estado do Paraná questionar uma lei lá do município de Recife, né? O município de Recife resolve instituir lá um Código de Defesa do Consumidor do município de Recife. Tudo bem, né? O município de Recife foi lá, fez o Código de Defesa do Consumidor e tem alguns dispositivos que parecem inconstitucional. Pode o Estado do Paraná ir lá no STF questionar aquele dispositivo lá de Recife, lá em Pernambuco? Não. Né? Paraná, o governador do estado do Paraná, não tem pertinência nenhuma, né? Ele não é afetado, ele não tem nenhum vínculo que vai justificar ele questionar essa lei lá de Recife, lá em Pernambuco. Né? Então, vejam, esses legitimados especiais, que são esses 4 últimos aqui, eles precisam comprovar essa vinculação, precisam demonstrar, né, que eles, não que eles são afetados, mas que a norma jurídica em si
tem, né, relação com o escopo de atuação de cada um desses entes. Né? Então, vamos imaginar uma outra norma. Né? O governo federal edita uma lei concedendo aí um incentivo fiscal lá para a Zona Franca de Manaus. O governador do estado do Paraná tem legitimidade para questionar isso? Tem, né? Mas isso não é só lá para a Zona Franca de Manaus? Sim, mas a hora que o governo federal cria uma lei reduzindo tributos em uma região do país, automaticamente investimentos que poderiam ser feitos no Paraná vão ser realizados em outra região do país. Veja, o governo do Paraná, ele comprova que ele é afetado, que ele tem alguma afetação com relação àquela norma. Então, ele demonstrando isso, ele se torna legitimado especial aí a seguir com essa ADIM. Né? Então, esses entes aqui precisam ter essa vinculação. Aqui nesse slide, eu trago, né, escrito tudo isso daí. Então, veja, os universais são aqueles que podem impugnar toda e qualquer lei ou ato normativo. Né? Estão dispensados de mostrar pertinência temática. Os especiais, né, precisam fazer essa demonstração, precisam explicar aí por que eles estão questionando essa norma. Né? Então, precisam demonstrar essa repercussão na sua esfera jurídica, né? Ou dele mesmo ou de seus filiados, né? Como é o caso, por exemplo, na confederação sindical. Né? Então, veja, federação sindical é os sindicatos. Qualquer sindicato que pode entrar CADIM? Não, né? É só confederação sindical. E o que é uma confederação sindical? Os sindicatos, eles se estruturam, né, numa forma de cooperativas, vamos dizer assim. Né? Então, vejam, existem os sindicatos locais, né, vamos imaginar, Curitiba tem lá o sindicato dos metalúrgicos. Curitiba tem um, Araraquara tem outro, Campo Largo tem outro, Ponta Grossa tem outro, enfim. A região aqui tem 5 sindicatos. Esses 5 sindicatos locais, eles podem se reunir na forma de uma federação. Né? Então, junto, 5 sindicatos locais formam uma federação, né? Formam aí um grupo para falar a mesma língua. Para formar uma confederação, precisa se unir 3 federações. Né? Então, a federação, né, aqui de Curitiba, Litoral e Ponta Grossa, é uma federação. Ela precisa estar vinculada com mais outras 2 federações para formar uma confederação. Então, é essa confederação que vai ter legitimidade para entrar aí com essa ADIM. Né? Então, vejam que não é qualquer sindicato aí local, né, um sindicato pequeno que vai poder ficar entrando com essas ações. Não, são sindicatos, são confederações, ou seja, abrangem, né, um número de pessoas bem maior aí de filiados. E outro, né, legitimado, entidade de classe de âmbito nacional. Né? Então, vejam, essa entidade precisa ser geral. Pessoal, só um minutinho, tá bom? Eu preciso ver uma questão aqui.
Oi, pessoal, voltei. Voltei, desculpem aí a pausa, que quem tem um filho de 3 anos em casa sabe como é, né? Ele acabou de cair da cama aí, tá chorando que bateu a testa, enfim. Dá uma olhadinha, ver se ele tá, se tá tudo bem. Mas, enfim, tá tudo bem. Então, vejam, né, vamos dar sequência aí à questão da entidade de classe em âmbito nacional, né? Então, vejam, o que é uma entidade de classe? São os conselhos, né? São as empresas, são as entidades, né? Vamos pegar lá o Conselho de Contabilidade, nós temos outras, né? A Associação Brasileira de Transporte Metroviário, de Transporte Terrestre, Associação Brasileira enfim, de um monte de coisa, né, de representante comercial, enfim, né, então, assim, são aquelas entidades criadas por lei, seriam as entidades profissionais, né, o Conselho de Contabilidade, Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia e tal, mas também aquelas associações, né, aquelas associações no sentido de representar uma determinada classe, né? Então, qual é o detalhe? É que essa entidade tem afiliados em pelo menos 9 estados, para poder aí ingressar com essa ADIM, né? Então, esses são os legitimados especiais, que vão que provar pertinência temática. Bom, avançando, a tramitação, como é que funciona, né? Como é que isso se desenvolve lá dentro do STF? Protocola seu pedido inicial, a gente dá o nome de petição inicial. O relator, isso vai ir para um relator, um ministro que vai conduzir esse processo, né, o ministro relator. Esse pedido, ele pode, inclusive, ter a liminar, né, é possível aí fazer um pedido cautelar. Depois disso, esse ministro vai abrir aí a possibilidade de terceiros ingressarem e participarem desse processo. A gente dá o nome disso de amicus curiae. O que acontece, né? Vamos imaginar aí que um partido político questiona uma lei de transporte de aplicativo, né? Então, tem a lei lá de aplicativo, o partido político vai lá e entra, né, com uma ADIM. Vejam, existem associações, né, que estão diretamente interessadas com isso. Então, essas associações, elas querem também participar desse processo, como amigos da corte, né, que é a tradução aí de amicus curiae. Então, eles vão poder se manifestar, trazer laudos técnicos, vão poder aí opinar naquele processo, né. Então, admite-se aí, abre prazo para que terceiros ingressem como amigos da corte. Depois, relator, ele vai pedir ao órgão, né, a autoridade dar aí a sua justificativa. Se é uma lei federal, ele vai pedir para a União, se é estadual para o governo, se é municipal para o município, justificar, né, como é aquela lei, enfim. Depois, ele vai dar vistas para o advogado-geral da União e para o Ministério Público, né, editarem lá seu parecer. E existe uma possibilidade de provas, né, então, algumas vezes, até audiências públicas são realizadas. Depois isso aí vai para julgamento, né, julgamento colegiado. Então, de uma maneira geral, é bem simples, né, só que esse bem simples aqui depende de interesse político, né, depende aí de vontade política muitas vezes. Bom, uma vez, né, levado a julgamento, vai ser proferida uma decisão, né. O detalhe é que, né, precisa de maioria absoluta dos ministros. Isso significa o seguinte, né, isso significa que nós temos 11 ministros, né, lá, titulares, lá no STF, de modo que a maioria absoluta, ou seja, a metade mais um, vai exigir 6 votos, né? Então, são 6 votos aí necessários para que uma lei seja declarada inconstitucional por meio dessa ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade. O detalhe é que vai precisar pelo menos 8 ministros participem da sessão, né? Então, o quórum necessário para julgar é de 8 ministros, né? Então, tendo 8 ministros,
essa sessão de julgamento pode ter início. É claro que aqueles que faltam precisam se justificar, né? Estão doentes, estão viajando, estão, enfim, fazendo qualquer outra coisa. Não precisa ter 8 ministros, mas a maioria absoluta são 6. Essa decisão da ADIM, ela tem efeito erga omnes, né? Então, vejam só, vale para todo mundo, ou seja, para todo o território nacional, né? Então, todo o território nacional, todas as pessoas vão se aproveitar daquela decisão. Mas, além disso, né, além dessa decisão valer para todo mundo, ela tem efeito vinculante para os órgãos públicos. Isso significa o quê? Né? Que essa ADIM, uma vez reconhecendo a inconstitucionalidade de um ato normativo, todos os órgãos públicos serão obrigados a seguir aquela disposição do STF, né? Inclusive os demais órgãos do Poder Judiciário. Então é aquela situação, né? Vamos imaginar que você está com a tua ação lá, você resolveu questionar você sozinho, né? Entrou lá com a sua ação, julgando, e um partido político resolve entrar cadinho ao mesmo tempo. Aí é aquela ideia, né? Você, se a DIN for julgada a seu favor, você se aproveita daquela decisão. Se essa DIN for julgada de forma contrária, o Poder Judiciário tem que usar aquele paradigma, né, aquele julgamento, também para decidir aquela situação. Então, você acaba estando vinculado aí com esse julgamento maior, vamos dizer assim, que é a DIN. Né? Então, toda a administração pública, federal, estadual, municipal e o Poder Judiciário vão passar a seguir aquela regra, ainda que não seja lei. Né? Então, vejam a importância. Na hora que o STF julga um ato normativo inconstitucional, a administração pública segue aquilo como se fosse lei. Né? Então, é algo... o Poder Judiciário, vamos dizer assim, criando uma regra, né, uma decisão que é vinculada aos demais poderes, né, como se fosse uma norma jurídica. Mas, enfim, é amplo, né, o efeito aqui é bastante amplo. Bom, uma vez julgado inconstitucional, aquele ato é nulo desde sempre. Né, então, por isso que os efeitos são ex tunc ou retroativos, né, ou seja, vamos pegar aquele exemplo da lei do plano de saúde, é lá de 98 a lei. Se o STF julgar aquilo inconstitucional, é como se desde 1998 aquela lei não deveria ter produzido efeitos, né? Ou seja, é retroativa, uma decisão declaratória aí que vai retroagir ao momento do nascimento dessa lei. Porque aí surge aquilo que a gente já falou até na aula passada, é a questão da modulação de efeitos. Né? Então, vejam, o artigo 27 da lei da ADIM, ela vai trazer o seguinte, se por maioria de 2/3, né, dos ministros, ou seja, um quórum até maior do que para julgar, né, se é constitucional ou não, por maioria de 2/3, é possível modular essa regra da decisão retroativa aqui, né, em nome da segurança jurídica e do excepcional interesse coletivo. É possível aí que o STF, só com maioria de 2/3, né, vejam como é curioso, né, para julgar inconstitucional precisa 6 votos, não chega a ser 2/3, né, porque você tem 11 ministros. Agora, para modular efeito, precisa 2/3, né? Ou seja, precisa um quórum maior do que o próprio mérito da questão. Mas, enfim, é possível modular os efeitos da decisão, a eficácia da decisão. E aí, existe uma infinidade de situações, né? Então, pode atribuir eficácia do julgamento para frente, né? Pode atribuir eficácia retroativa, como a regra geral, mas ele pode limitar um certo tempo, né, ou pode restringir os efeitos da decisão, né, então, declarando, por exemplo, que determinadas situações aí não serão afetadas por ela. Né, então, é conforme a segurança jurídica, né, e o equilíbrio aí recomendar. Então, nós temos, por exemplo,
decisões aí que colocaram o seguinte, ó, essa lei é inconstitucional, mas para alguém se aproveitar dela, né, a partir, né, do que aconteceu para trás, é somente aqueles que ajuizaram uma ação no Poder Judiciário. Quem não ajuizou a ação não tem mais direito de questionar isso, é retroativo. Assim, existe uma série de modos, né, e formas de modular os efeitos para não criar aí uma repercussão geral muito negativa, né? Então, a decisão e os efeitos aí são colocados aonde, né? Isso é colocado no acordo. Então, o que acontece? Toda vez que existe um julgamento colegiado, cada ministro dá o seu voto, e isso é colocado no papel, né? E o nome de colocar essa decisão no papel a gente chama de acordo, né? Então, isso é colocado num acordo, todos os detalhes, né? Mais para frente aí vocês vão ver os detalhes, né? De uma decisão judicial e do acordo, como se coloca, né, no papel, aí tem todo o formato padrão. Tem uma emenda, tem o relatório, tem o voto, e depois tem lá a decisão final. Mas, enfim, é lá na aula de processo civil. Nós temos aí essa situação da decisão, né, o acordo, qual é o efeito desse acordo. Bom, seguindo, né, a gente tem um outro tema, né, uma outra situação que a gente chama de inconstitucionalidade por arrastamento ou atração. Vejam, é muito comum, né, que dentro daquela hierarquia de normas jurídicas que a gente tenha, né, vamos imaginar um exemplo até que aconteceu aí já há algum tempo, a questão dos precatórios. Então, toda vez que você entra com uma ação contra o Estado e você ganha, você não recebe o dinheiro na hora, você ganha um título chamado precatório. Pois bem, esse precatório ele foi objeto aí de uma emenda constitucional, lá em 2009. Em razão da emenda constitucional, todos os estados e municípios editaram leis com base naquela emenda constitucional, né? Então, já que está uma emenda constitucional, né, todo mundo seguiu ela. Só que a emenda constitucional foi julgada inconstitucional por uma ADIM. Isso resultou no quê? Que no Brasil inteiro, milhares de leis estavam sustentadas naquela norma que foi declarada inconstitucional. Então, aí surge a inconstitucionalidade por arrastamento, ou seja, essas outras normas, né, que estavam estruturadas naquele ato inconstitucional, elas automaticamente vão, por arrastamento, né, por atração, eles também vão ser aí colocados como inconstitucionais, ainda que, né, não estejam expressamente aí impugnados, né? Então, imagine que o partido político questiona a emenda constitucional, ele não precisa relacionar abaixo, né, na petição, todas as normas no Brasil inteiro que estão editadas com base naquele preceito, né? Então, essa é a inconstitucionalidade por arrastamento, aí, por atração, né, que surge decorrência lógica, né, da própria declaração e hierarquia das normas jurídicas. Bom, e avançando, né, nós temos aí, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente tem a questão do ADIM no Tribunal de Justiça, né? Então, vejam, a ADIM que a gente falou até agora, ela e foi, né, estruturada em cima de preceitos contra a Constituição de 88. Ora, pode acontecer de uma lei municipal e contra a Constituição estadual, né? Então, cada estado no Brasil tem aí uma Constituição estadual. Vejam, nessa situação, quem vai julgar esse tipo de situação é o Tribunal de Justiça do Estado, né? Então, não se leva aí, por quê? Está se violando uma norma estadual, que é a Constituição, e não uma norma federal, que é a Constituição Federal, né? Então, você leva para onde? Leva isso para o Tribunal de Justiça, cada estado brasileiro tem o seu, né? Então você leva essa ação diretamente para o Tribunal de Justiça, e o fundamento disso está lá no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, né? Então, leis e atos normativos estaduais em face das respectivas constituições. Qual é o detalhe, né? Essa ADIM local ou no Tribunal de Justiça,
ela não tem um regramento específico, não tem uma lei federal regulando ela, como existe a ADIM, que a gente acabou de ver. Só que aí a gente usa o tal do princípio da simetria, né, com relação à ADIM federal. Ou seja, usa-se a mesma lógica, né, interpreta-se com a mesma lógica, mas no âmbito local, de modo que os legitimados, eles são colocados dentro da ideia de simetria, né, dentro da ideia de paridade lá, com o artigo 103 da Constituição, mas ajustado ao âmbito local, né, ao âmbito estadual. Então, não faz sentido a gente exigir, por exemplo, somente o Conselho Federal da OAB, por exemplo, lá no federal. Não tem porquê, se a gente está falando do âmbito local, o âmbito estadual. Então, nós temos a mesma regra, a mesma lógica, mas isso aqui resulta da onde? Do princípio da simetria. Não tem uma lei, não tem uma norma aí editando isso daqui. Isso aqui é uma construção doutrinária que foi acolhida pela jurisprudência. Então, quem é o legitimado para uma DIN no Tribunal de Justiça? Governo, mesa da Assembleia, Procurador-Geral da Justiça Estadual, né, não o federal, como é lá no STF, Conselho Estadual da OAB e partido político com representante na Assembleia ou na Câmara de Vereadores, né? Então, vejam que basta ter um vereador eleito, pode entrar com essa DIN. E aí os especiais, né? Na lógica do princípio da simetria, prefeito, mesa da Câmara Municipal e entidade sindical com atuação estadual ou municipal. Aí sim, né, o sindicato ali, o pequenininho, né, o individual, tem essa prerrogativa de ingressar, desde que demonstre, né, a pertinência temática. Então, o sindicato, por exemplo, o governo do estado resolve criar uma norma regulando a profissão de empregada doméstica, né? Aí vai lá o sindicato dos metalúrgicos ingressar com uma ação. Veja, metalúrgico não tem nada a ver com empregado doméstico, né? Então ele não tem pertinência temática, não afeta a sua esfera jurídica, ele não tem que ingressar com essa ação, né? Então, basicamente, né, é o que a gente vê hoje, a questão da ADIM, né? A ADIM a gente viu aí com mais tempo, para que, né, esse mesmo rito, essa mesma tramitação vai valer para a DIN por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a DIN interventiva, né? Então, tudo isso aqui a gente vai ver na próxima aula, a gente não precisa falar tudo de novo, né, da tramitação, dos legitimados, vai repercutir a todas essas outras ações também, né? Então, a gente vai ir e vai falar nas próximas aulas somente pelo conceito, né, do que o que difere da ADIM genérica, ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente viu, né, a DIN com um pouco mais de detalhes, né, trazendo aí o trâmite, enfim, todos esses detalhes da decisão, que vão valer aí também para as demais modalidades, né. Então, basicamente, a aula de hoje, né, traz esses contornos, essas situações. Aí eu fico à disposição, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento, né, fico aí aberto para vocês. Enquanto vocês vão pensando em perguntar, né, é só um detalhe, muitos de vocês tiveram dificuldades em ver o vídeo, né, a gravação da última aula, precisa de uma permissão e tudo mais que eu não consigo dar para vocês, né? Então, quem tentou ir lá e assistir a live da semana passada não conseguiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo lá no YouTube e a live no YouTube, o link para vocês assistirem é o link do YouTube, né? Então, aí não vai ter restrição de visualização para nenhum de vocês. Então, eu sei que eu recebi aí um caminhão de e-mails, e eu digo um caminhão porque não é mentira, não, olha só o tamanho, tanto de e-mails que eu recebi, todo mundo me pedindo acesso aí às lives, só que eu não consigo dar esse acesso, eu já tentei aqui, já falei lá com a coordenação, a gente não consegue fazer por aqui, então vou pôr no YouTube, e aí eu ponho o link do YouTube, naquele espaço, né, que vocês já
já estão começando a se habituar, que é aqui, gravação da live, né? Então, aqui é a gravação da live, vocês vão clicar aqui, vai lá para o YouTube para vocês assistirem, ou, né, aqueles que já estão inscritos por lá, né, assim que eu fazer o upload lá do vídeo, já vai uma notificação lá para vocês que tem um vídeo novo. Porque aí tomem cuidado, né, como eu dou aula em 3 turmas diferentes, tem um monte de vídeo sendo colocado lá, né, então eu vou dar um exemplo do semestre passado, né, tinha gente que estava me mandando as perguntas e respondendo as questões de disciplinas que não eram de vocês, né? Então, enfim, então prestem e tomem esse cuidado aí para a gente não repetir o erro, muito embora, né, agora a questão esteja aqui no AVA, não tem como errar. Mas, enfim, vamos ver aí, a Janaína perguntou sobre a inconstitucionalidade por arrastamento. Janaína, o que acontece? A gente tem hierarquia das normas jurídicas, né? Então, nós temos lá a Constituição, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária e decreto, né? Vamos pegar esse exemplo. Vamos imaginar que a emenda constitucional, ela resolva disciplinar aí como deve ser o lazer, né? O lazer da criança e do adolescente, né? Então, vem lá uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional é votada e aprovada, entra aí no ordenamento. Em razão daquela emenda constitucional, dispondo e regulando aí o lazer das crianças e adolescentes, surge uma lei ordinária, né? Então, a União Federal resolve criar uma lei ordinária, em atenção àquela emenda constitucional que regula o lazer das crianças, né, cria-se a lei ordinária número X e vai lá e regula como funciona, né? Além da lei ordinária, abaixo da lei ordinária, o presidente da República resolve fazer um decreto, falando assim, considerando aquela emenda constitucional e a lei ordinária, eu resolvo agora regulamentar como é o espaço público aí destinado ao lazer de criança e adolescente. Beleza. Essas normas, assim que elas são publicadas, elas têm a presunção de validade. Elas estão valendo. E tá, né? Está funcionando, está funcionando. Só que o partido político resolve questionar não o decreto, não a lei ordinária, ele questiona a emenda constitucional, que está lá no degrau mais alto. E aí o STF vai lá e fala o seguinte, não, essa emenda constitucional é inconstitucional, não deveria existir. A hora que ele diz assim, essa emenda constitucional não é constitucional, essa emenda constitucional sai do ordenamento jurídico, ela é nula, né? Só que qual que é o problema quando o STF julga esse tipo de situação? Existe a lei ordinária, existe o decreto presidencial regulando aquela emenda constitucional. E aí, aquela situação precisa, né, o partido político que entrou cadinho dizer, olha, essa emenda constitucional tem uma lei tal, tem um decreto tal, tem uma resolução, não sei o quê, precisa pedir expressamente que tudo aquilo também é inconstitucional? Não, não precisa. Em razão da teoria do arrastamento aqui, automaticamente esses preceitos, né, ainda que não estejam expressamente impugnados, essas leis, essa lei ordinária e esse decreto, eles são também considerados inconstitucionais, né? Então, essa lógica aí de uma lei estar pendurada, vamos dizer, na outra de hierarquia superior, aí a hora que a que está em cima cai, o que está embaixo desce junto, vamos dizer assim, né? Então, essa é a lógica dessa teoria. Bom, tem como enviar aqui a questão da semana passada, apenas a título de estudo. Bom, calma aí, a Bruna, né? A questão da semana passada, ela tinha um prazo para vocês responderem, e eu padronizei o sistema para quando vencer esse prazo, vocês terem acesso à questão correta. Vocês conseguiram visualizar qual é a questão correta? Até onde eu sei, né, eu programo lá o feedback para dar para vocês com a questão correta.
Então, qualquer coisa, me mandem aí né, me mandem um e-mail, enfim, lá no sistema, que aí eu mando para vocês, porque eu não tenho como dizer qual é a questão correta, porque ela é aleatória, né? Ela vai mudando, sabe? Então eu preciso ver qual questão você respondeu para ver qual é a correta, tá? Mas enfim, vamos ver o que o Anderson perguntou. Quando você tem uma decisão final, não havendo mais meios de recorrer, o que pode ser feito seja obedecida. Na verdade, assim, uma vez decidido, os órgãos públicos eles são obrigados a seguir aquilo, né? Eles são obrigados a seguir aquilo. No sentido do quê, né? Se eles não estiverem fazendo isso, eles vão estar cometendo aí uma infração até funcional, né? O servidor público, por exemplo, insiste em decidir algo com base na lei declarada inconstitucional, o servidor público vai estar cometendo aí uma infração funcional, né? Então, no âmbito da administração pública, é automático, passa-se a exigir, né, aquilo. Agora, na esfera privada, na esfera, né, do dia a dia, existe esse problema, né? Porque a norma jurídica, até se vocês entrarem lá no site do Planalto, ele vai aparecer lá, né? Julgado pela DIN inconstitucional e assim, porque a norma, o texto como um todo, ele continua lá. Só o artigo foi tirado do ordenamento. Se alguém for, né, no universo privado, não público, no universo privado, e se estruturar com base naquela lei, ele vai estar se estruturando numa lei inconstitucional, né, numa lei que não existe mais. Então, ele vai estar, né, estruturando, por exemplo, um contrato, uma situação de forma irregular e ilícita. Né? Aí a gente teria a possibilidade de questionar no judiciário, na ação individual de cada um, né, o uso, né, indevido daquele preceito legal. Então, geralmente, quando uma DIN ela derruba grande parte da lei, é normal que o Congresso crie uma lei nova, né, substituindo aquilo que foi declarado inconstitucional. Bom, o Júlio pergunta aí sobre a questão eficácia retroativa, porém limitando-a no tempo. Vejam, o que acontece, Júlio? A regra da decisão da DIN é que ela seja retroativa desde o momento do nascimento da lei. Né? Então, a lei foi editada há 20 anos que ela não deveria mais existir. Só que o STF ele pode dizer assim, olha, essa lei é inconstitucional, só que ela vai retroagir somente até ao marco temporal. Né? Então, em vez de dizer que ela é inconstitucional desde sempre, todos os efeitos dali decorrentes são nulos, automaticamente ele pode dizer, não, tudo que foi realizado nos últimos 10 anos são válidos, né? Então, só dos 10 anos para frente que seria nulo, né? Então, vejam, a eficácia continua sendo retroativa, só que não desde o nascimento da lei, e sim a partir de um certo momento, né? Então, um exemplo que aconteceu isso daí foi numa questão tributária aí de pedir o imposto de volta, né? Então, surgiu aí uma discussão de, tudo bem, a DIN julgou inconstitucional, mas o STF falou assim, olha, só que só vão se aproveitar dessa decisão quem já ajuizou uma ação, né? Quem já está com essa ação em trâmite, e não todo mundo. Então, se você entrar com uma ação hoje, depois desse julgado, você não se aproveita mais, aí no caso lá foi 10 anos, aí só poderia se aproveitar 5 anos. Mais ou menos nesse sentido aí que traz, né, essa eficácia retroativa, mas mesmo assim limitado no tempo. Bom, a Bruna respondeu aí, fica indisponível a tarefa da semana 2, tentei fazer hoje, pensei que o prazo fosse até hoje, ficou indisponível porque já passou o prazo, né, Bruna? Aí você vai ter que ver se você não conseguiu fazer dentro do prazo por um problema técnico, aí você dá um print, né, salva aquela imagem, tira uma foto, enfim, de qualquer maneira, para a gente poder aí você não ter prejuízo com essa frequência e com essa nota.
Agora, hoje, você não vai conseguir fazer mesmo, né? O que foi da semana passada tem que ser realizado em 2 dias. Bom, pessoal, então, me parece que é isso, né? Não estou vendo mais nenhuma questão. Então, agradeço todo mundo mais uma vez. A aula da semana passada já está até, eu acabei de habilitar ela aqui. Semana que vem, desculpe, acabei de habilitar ela aqui. Então, semana que vem, nesse mesmo horário, das 7h30, a gente dá continuidade aí, vendo aquelas outras modalidades aí de Biadim que a gente viu naquele quadro. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a paciência. Semana que vem a gente dá continuidade. Um grande abraço. Até mais.